Fala pessoal, o sistema está exposto. Tá aí o jogo de xadrez de 4 para quem não, até quem não vê, veja. Vejam isso. Ou a gente mostra que viemos, ou vamos entrar na vala comum, ou vamos pegar o ministério com Lula. Igual tá o seu Kassab aí, com 3 ministérios com Lula, e ele diz que o partido dele é de centro-direita. Centro-direita, com 3 ministérios no PT, com secretaria no governo do estado, com secretaria do município, ou seja, um partido de negócio. O PL não vai voltar. Se voltar, não vai ser por vontade minha. O que nós queremos não é ser o grande ético, o pai da ética, o certinho, mas certas coisas que saltam aos olhos, tem que cortar na própria carne, meu Deus. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, eu me adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. É isso aí, pessoal. Isso aí que a gente tá vendo aí é o Bolsonaro falando na Auriverde sobre isso que tem acontecido nos últimos dias aí nos bastidores aí do mundo político. Então vamos lá. Hoje eu venho trazer para vocês, para quem ainda não entendeu ou para quem ainda não conseguiu juntar uma coisa na outra, como que o sistema é sujo e como que o sistema é podre. O que eles estão fazendo? Primeiro vamos colocar isso numa ordem cronológica para vocês entenderem os fatos. Então vamos lá. A primeira que eu trago aqui para vocês é exatamente onde isso iniciou, aonde que começou esse jogo de empurra-empurra. Vamos lá. Primeiro, Bolsonaro é proibido de manter contato com Valdemar da Costa Neto. Com a decisão do Moraes, essa decisão dele enfraqueceu muito o PL. Porque se os dois não podem se falar, e é aquele jogo de gato e rato. Moraes está esperando que um dos dois falem, com certeza a gente que, se essa conversa acontecer, vai vazar essa informação, e é só um motivo para finalmente o Moraes conseguir colocar o Bolsonaro na cadeia. Vamos lá. Valdemar, logo depois disso, já começou a acenar para o Moraes. Segundo a CNN, o Valdemar da Costa Neto quer retomar o diálogo com o Moraes e aposta nos mediadores. E quem são esses mediadores que a gente tem visto aí? Tarcísio sinaliza essa mediação, que é o que a gente tem visto, inclusive no último vídeo que eu vou deixar aqui linkado no card e aqui embaixo na descrição desse vídeo. No último vídeo a gente falou sobre isso, sobre os encontros secretos, inclusive o último que foi bombástico, do Tarcísio se encontrando com Alexandre de Moraes às escondidas na véspera da eleição para prefeito de São Paulo, para tratar sobre Pablo Marçal. E nisso foi publicada uma matéria que vocês estão vendo aí na tela, que diz assim: não se briga com Moraes, a gente se une a ele, diz Tarcísio. Governador de São Paulo, aliado de Jair Bolsonaro, relata sua boa relação com o ministro do Supremo, que tem comandado ações contra o ex-presidente. Quer dizer, como se já não bastasse a trairagem do Tarcísio, a princípio, eu trouxe para vocês aí pensarem um pouco que talvez o Tarcísio, por ser amigo do Bolsonaro, fosse quem tivesse ali afastando a prisão de chegar até o Bolsonaro por Alexandre de Moraes. Mas isso não é o que tem acontecido, era uma hipótese e que todos os indícios que eu estou trazendo para vocês agora provam que isso não é verdade. Simplesmente o Tarcísio é o candidato da conhecida agora nova, né, direita permitida, que é a direita e centro, é a esquerda, assim, a esquerda palpável, né, porque a extrema é muito radical, as pessoas... não. Então vamos criar ali uma esquerda light, que é essa direita permitida aí, encabeçada por Tarcísio. Mas aí como é que ficou essa história? Livre para decidir, sem o Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto anuncia o apoio a Nunes, até porque os dois não podem se falar, então a única coisa que eles puderam fazer é simplesmente o Valdemar, para não tretar ali com Bolsonaro, porque ambos são presidentes, um é presidente efetivo do partido, e Bolsonaro é presidente de honra, que foi convidado por Valdemar da Costa Neto. Isso nada mais é do que jogada política, porque Valdemar da Costa Neto queria angariar o capital político do Bolsonaro. Disso todos nós sabemos. E para não rolar essa treta, o Valdemar da Costa Neto pediu que o Bolsonaro indicasse ali o vice pro Ricardo Nunes,
que foi ali de indicação do próprio Bolsonaro. Mas vamos lá, seguindo, Tarcísio entra em campo para encabeçar o apoio ao Ricardo Nunes, ou seja, com Bolsonaro fora da jogada, porque os dois não podem falar, Valdemar da Costa Neto, ali conversando com o Tarcísio, pediu para que o Tarcísio encabeçasse esse apoio político à campanha do Nunes para a reeleição como prefeito de São Paulo. Tão logo quanto tudo isso que aconteceu, o Salles, que é pretérito de Marçal, que é o pretérito, né? Tiraram o Salles e ele ficou como pretérito do Marçal, ou seja, o passado do Marçal. E foi a justificativa que o Marçal utilizou para entrar na disputa. O candidato dele era o Salles, e quando ele viu que o sistema tirou o Salles da jogada, porque o Salles é direita puro sangue, assim como o Nicolas, assim como o Gustavo Geiger, entre outros, tiraram o Salles e meteram ali o candidato deles ali da direita permitida, que é o Ricardo Nunes, com a campanha encabeçada pelo governador Tarcísio, e o Marçal entrou nessa jogada para não deixar que o sistema se apoderasse do poder em São Paulo, da prefeitura de São Paulo, que é a prefeitura mais importante do Brasil. E na Rede Brasil teve essa manchete: Marçal associa Nunes a Valdemar da Costa Neto em debate. E eu assisti isso, acompanhei junto com vocês, e realmente o Valdemar da Costa Neto apoiando diretamente o Nunes, não pelo vice que foi indicado pelo Bolsonaro, mas sim para agradar ali a agenda do nosso grande vilão atual, que é o Kassab. Mas vamos lá, seguindo aqui essa linha de raciocínio, tão logo quando o primeiro turno acaba, o grupo de Nunes, formado por Tarcísio e Kassab, começa a se desvencilhar de Bolsonaro. E isso é verdade. O Space Liberdade publicou no Twitter a seguinte matéria: Kassab diz que Tarcísio foi o principal motivo do Nunes ir para o segundo turno em São Paulo e não Bolsonaro. Abre aspas. Sem querer desmerecer o Bolsonaro, mas o Tarcísio foi fundamental para essa ida do Nunes ao segundo turno. Pessoal, o Bolsonaro não quis fazer campanha para o Nunes, porque ele já havia dito que o candidato dele era o Salles, não era o Nunes. Simplesmente ele teve que seguir ali o que o partido disse. Na minha opinião, ele deveria ter tido postura e assumido a posição política dele. Já que tiraram o Salles e o candidato contra o sistema é o Pablo Marçal, ele deveria ter declarado apoio ao Pablo Marçal, na minha opinião, mas não foi o que aconteceu. Seguindo aqui, logo depois dessa brincadeira, Kassab assume que seu projeto é Tarcísio para presidente. Nessa matéria publicada Porra, fugiu o nome. Fugiu o nome do jornal. Mas pronto, depois eu deixo aqui embaixo para vocês. Entrevista: Tarcísio deve se fortalecer para 2030, pois encarar o Lula nunca é fácil, avalia Kassab. Olha o que ele disse. Recordista de prefeituras neste ano, o comandante do PSD avalia que as eleições mostram esquerda menor e defende que o governador de São Paulo só dispute a presidência da República daqui 6 anos. Só que vocês sabem que isso é balela, porque nós vamos ter eleições daqui 2 anos e vocês já sabem aí quem é o próximo candidato deles. Logo isso acontecendo, passado as eleições, me vai o palhaço do Malafaia e me faz 2 entrevistas, uma para a Folha de São Paulo e outra para a Globo News. E é aí que entra. O Malafaia parte para cima do Bolsonaro, que é para cumprir a agenda do Kassab. O Kassab mandou, o Malafaia obedece. Isso é nítido, qualquer um consegue ver. E nessas 2 entrevistas, o Malafaia chamou o Bolsonaro de covarde, de omisso, disse que ele tinha que virar homem, entre outras milhares de merdas que ele falou, sendo um cara ligado diretamente ao Bolsonaro, né? É só mais um traidor da direita. Que, aliás, diga-se de passagem, Malafaia nunca foi da direita. Malafaia é aquele cara, igual eu disse no último vídeo, que ele é o vira-folha. Ele vai mudando conforme o jogo de xadrez vai mudando, as peças vão mudando, ele vai mudando ali de cacique. Então ele só tá cumprindo ali o trabalho dele, que para mim também é um suicídio moral, um suicídio político, mas pronto, isso tudo faz parte aí desse jogo de xadrez aí de 4 do sistema. Vamos lá. Seguindo, logo depois do Malafaia vomitar esse monte de bosta aí, o Tarcísio já começa a se referir a Bolsonaro mais como passado do que como futuro. Por exemplo, nós temos essa manchete aí da Folha, dizendo assim: seguiremos defendendo o legado Bolsonaro em São Paulo, diz Tarcísio. Governador afirma que o ex-presidente é a maior liderança da direita e que o movimento precisa se basear nele para enfrentar a esquerda. Sem contar
que eu já trouxe para vocês aqui em outros vídeos, o Tarcísio se referindo ao Bolsonaro da seguinte maneira: ele foi um ótimo líder da direita, ele foi ali um ótimo líder ali do conservadorismo. Foi, sempre no passado, sempre tentando tirar a ideia de que não é mais. Isso a gente tem visto aí ferrenhamente. Logo depois disso, os influencers e políticos da direita puro sangue, começam a ser atacados por aqueles outros líderes da direita que compactuam com tudo isso que eu tô contando para vocês. Ou seja, quem começou? Nicolas, o Ricardo Salles, o Gustavo Geiger, o Pastor Bragança, ou seja, todos esses que se opõem ao centrão, que se opõem à esquerda, que não querem seguir essa cartilha que eu estou mostrando para vocês aqui da direita permitida, estão sendo atacados e pressionados para compactuar com isso. Mas eles insistem em se recusar a compactuar com essa merda, porque isso é uma vergonha para quem é conservador, para quem é de direita. Olha o que eu trouxe para vocês. O próprio Bolsonaro está indignado com as injustificáveis alianças feitas por Valdemar da Costa Neto com o Centrão. Lembrando, vocês não podem esquecer disso, livre por Moraes de ter que decidir com Bolsonaro. Ou seja, o Valdemar da Costa Neto, ele tá livre do Bolsonaro, porque a desculpa é sempre que eu não posso conversar com você, então a gente não pode sentar e resolver através do Moraes. É por isso que eles não podem se falar, entendeu? Como que dois presidentes do mesmo partido, que são um de honra e outro efetivo, não podem se falar? Imagine uma empresa, você tem dois presidentes de uma empresa que não podem conversar. Como que a empresa funciona? Não tem o menor senso. E vejam agora esse vídeo que o Bolsonaro gravou indignadíssimo. Vejam isso. Um movimento muito forte aqui. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dou uma folga, eu dou uma olhada nos comentários, né, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é o compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido do povo que possa confiar. Então a declaração de agora há pouco, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL se esses parlamentares desses 3 estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido onde se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de 4 semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada sempre o nome para dele. ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses 2 mais de uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido. É isso aí, pessoal. Indignadíssimo. E volta a atacar aos mesmos bandidos que estão no partido dele. Porque realmente é muito difícil você tá na pele do Bolsonaro, sendo que tudo que acontece, eles ligam diretamente ao nome dele. Não falam do PL, falam dele. Não falam do Valdemar, falam dele.
Ou seja, tudo é o Bolsonaro. É tudo culpa do Bolsonaro sempre. Mas pronto, seguindo isso, nós temos aí Valdemar sinalizando que não quer mais o radicalismo ideológico de Nicolas e de Bolsonaro. Veja essa matéria da UOL. Bolsonaro e o radical Nicolas têm de aceitar alianças para 2026. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista ao jornal O Globo que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pessoal da extrema-direita do partido precisam aceitar a aproximação com o centro e o diálogo com os setores da esquerda para vencer as eleições de 2026. Pessoal, olha o que esse cara tá falando, cara. Aceitar alianças com a esquerda. Ou seja, você quer se unir ao inimigo. Olha que filha da puta, bicho. É isso. Esse é o jogo que tá hoje. Eles querem matar, retirar o Bolsonaro para meter ali o Tarcísio e cumprir a agenda. E qual é a conclusão que a gente chega? Que se esse plano, como alguns gostam sempre de perguntar, né? Boa sorte. Porque se esse é o plano, alguém vai tentar fazer dar certo. E esse alguém hoje é o Kassab ali, junto com o seu amigo ali, Alexandre de Moraes, junto com o seu amigo Tarcísio, unido ao palhaço do Malafaia. Os que mais defendem esse caminho aqui que eu tô mostrando para vocês são os mesmos que atacaram as pessoas que decidiram votar no Pablo Marçal. São os mesmos, cara. São as mesmas pessoas. Ah, Murilo, mas por quê? O Pablo Marçal chegou e escancarou ali o sistema, rasgou ali a cortina, derrubou a parede do sistema, onde mostra as engrenagens, quem são as pessoas que estão ali fazendo tudo isso funcionar. Isso é uma grande engrenagem corrupta, entende? E cada engrenagem pequena que compõe esse conjunto é uma pessoa. E a má notícia que eu trago para essas pessoas é que justamente essa postura é que irá fortalecer mais ainda, ou até cacifar, até chancelar pessoas como o Pablo Marçal para voos ainda mais altos na política. Vocês estão matando o Bolsonaro politicamente e acusando os outros de fazer. É simples assim. Hoje, a galera da direita permitida tá tentando aniquilar a imagem, retirar o capital político do Bolsonaro e dizendo que é a esquerda, que é o centro, que é os outros. Ou seja, mais uma vez a direita está sendo traída de dentro para fora. E vocês sabem quem é que ganha com isso? A esquerda. A esquerda. Sempre a esquerda. Se você tem uma competição entre duas pessoas, se uma é prejudicada, a outra sempre tem vantagem, porra. Não precisa ser um gênio para entender isso. Ou seja, a bola da vez agora para derrubar é o Bolsonaro e os radicais de direita, que é o Gustavo Geiger, o Nicolas, o Ricardo Salles, entre outros. Ou seja, é a direita atacando a direita. É, pessoal, isso tá bem difícil, cara. Isso aí tá bem difícil. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós que somos de direita, quem se diz conservador, e se realmente for, isso é uma vergonha, cara. Não tem outro nome pra dar isso. Mas pronto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha aí pra ajudar a gente. Compartilha esse vídeo para expor para cada vez mais pessoas o que tá acontecendo no nosso meio político. A gente fica por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tchau.